Então agora que a gente tem o nosso software criado aqui, está funcionando na nossa máquina, vamos passar aqui para as próximas etapas, que seria criar repositório, e eu também vou fazer o deploy dela. Então, fazer deploy. Para criar o repositório é bem simples, né? A gente vem aqui no GitHub. Antes de passar para a próxima parte do vídeo, eu tenho que deixar algumas coisas bem claras aqui. Não é só porque você pegou alguma coisa da internet e fez um sistema em cima dessas informações que você pode utilizar isso, principalmente se você tiver interesse em monetizar isso, em ter lucro com isso. Então, assim, se você está fazendo alguma coisa que não é 100% sua, você tem que ir atrás dos termos de uso, daquelas diretrizes de comunidade e, quem sabe, até de um advogado para saber se você pode deixar aquilo público, se você pode fazer o que você está fazendo. Hoje, com a LGPD, a gente tem algumas limitações sobre quais informações a gente armazena e de qual forma a gente vai lidar com a segurança desses dados. Não subestime a importância disso. Então, pensa bem no que você está fazendo, que você vai deixar online. Para deixar bem claro, o código do vídeo de hoje e toda a funcionalidade dele, a forma com que foi feito o deploy, é simplesmente para métodos de estudo, somente para fins de estudo. Eu não vou deixar isso online, o repositório não está público, eu apenas utilizei essa ferramenta, esse problema que eu descobri naquele site para estudar, para saber como eu resolveria esse problema. Isso funciona, tá aqui, só que eu não vou deixar isso público e também não vou utilizar isso para fim nenhum, simplesmente para aprimorar o meu conhecimento e me desenvolver cada vez mais nessa área de tecnologia. Beleza? Agora vamos continuar para o vídeo. Crio um novo repositório chamado 20 filtro. Vou deixar ele privado e beleza. Aqui dentro da pasta do nosso projeto, a gente roda esses comandos aqui. Beleza. Agora, com o repositório criado, a gente já pode se preocupar com o deploy, né? Como a gente está trabalhando com Next aqui, é bem fácil, só criar um projeto na Vercel, conectar o repositório e esperar o deploy ser executado. Antes disso, vamos rodar um comando aqui para garantir que o nosso sistema está próprio para o deploy da Vercel, né? Para fazer isso, a gente precisa de uma versão estável do nosso projeto, que a gente faz por meio do build. Então aqui a gente roda um yarn build e espera ele criar uma versão otimizada do nosso projeto. É importante a gente rodar isso local agora, porque se a gente for rodar direto na Vercel, ele pode acontecer algum erro, aí dá muito mais problema, tem que fazer redeploy, etc. Então, vamos rodar isso aqui e aconteceu o esperado, né? Ele apontou um erro para nós, dizendo aqui que no arquivo UI/input, ele tem um expected assignment, só an expression. Então a gente vem aqui no arquivo que ele está falando, ele falou na linha 39 aqui, exatamente isso aqui, ele já está apontando um erro. O que eu faço nesses casos? Converso com o pai dos burros aqui, o GPT. Mandei literalmente a mensagem de erro aqui e o código do meu componente inteiro. Ele me retornou isso, com uma sugestão aqui para deixar o código mais legível. Isso aqui funcionou, então aqui eu vou remover e trocar para isso aqui. Esse código aqui não funcionou, eu disse para ele que não foi corrigido, agora com essas alterações aqui, ele deu certo. Sumiu o erro, beleza, vamos testar de novo. Yarn dev, dessa vez para ver se o componente está realmente funcionando, né? Então aqui embaixo a gente coloca algum filtro, prog, beleza, está funcionando. E a gente alterou o clear value ali do ícone, então se eu digitar alguma coisa aqui e tentar remover, está funcionando normal. Beleza, vamos de novo para o build então. Em 14 segundos aqui ele conseguiu fazer a versão otimizada. Para testar essa versão otimizada depois do build, simplesmente a gente roda um yarn start aqui. E agora o site é até mais rápido, porque é a versão otimizada, né, e mais estável. Então está funcionando da mesma forma. E o que a gente precisa fazer agora é o deploy na Vercel. Aqui na Vercel, então, a gente cria uma conta, adiciona um novo projeto. Como a minha conta já está vinculada com o GitHub, eu tenho aqui o repositório 20 filtro que eu acabei de criar. Só que, como a gente fez as alterações, aqui no VS Code ele já mostra também que tem código não salvo no repositório remoto. Então, vamos subir essas alterações para o GitHub. Beleza, ele já enviou o código aqui. Se a gente der F5 na Vercel, ele vai dizer que o repositório 20 filtro foi atualizado agora. Vamos importar esse código aqui. Ele vai pedir o nome, algumas informações de .env, né, do nosso repositório. No caso aqui do projeto não tem nenhum .env, não tem nenhuma informação que a gente precise passar para o projeto rodar, porque ele é bem pequeno.
Então o nome vai ser 20 filtro, a tecnologia ele já importou aqui, é Next, e vamos dar o deploy. Beleza, acabou o deploy aqui, foi bem rápido, porque a gente já fez aquela questão do build e resolveu o erro que aconteceu. Então ele disse para nós que o deploy foi concluído com sucesso, e vamos voltar para a dashboard aqui. Dessa forma ele já criou até um link para nós. Se eu quiser conectar um domínio, eu consigo também. Então esse deploy aqui foi simplesmente para testar e exemplificar para vocês como seria feito, mas eu não recomendo vocês utilizarem esse código que eu mostrei. Se você quiser desenvolver uma solução para lucrar em cima disso e tiver qualquer questão que você não entenda muito bem, eu recomendo você primeiro procurar um advogado, explica a sua solução para ele, todos os dados que você vai utilizar, de onde você vai tirar, como você vai armazenar isso no seu banco de dados, ou enfim, e troca uma ideia para ver se você pode fazer o que está fazendo. Eu recomendo vocês fortemente que procurem entender o que vocês estão fazendo para não dar nenhum tipo de problema mais para frente. Novamente, esse caso aqui é só um exemplo, eu não vou deixar esse repositório público e nem postado aqui na Vercel. Então vamos visitar o meu projeto, ver se realmente está funcionando. Se eu entrar nesse link aqui, ele vai aparecer para mim todo esse dashboard aqui, mas isso aqui é da Vercel. Se eu entrar numa guia anônima, que eu não estou logado na Vercel, como se fosse qualquer outro usuário, seria dessa forma aqui. Então se eu digitar design aqui, será que aparece alguma coisa? Não tem nada de design. Foto. Beleza, com foto já tem. E esse é o nosso site, disponível para todo mundo usar. Nesse caso eu mandaria para amigos testarem, colocaria no meu celular, ia ver como é que ficou a versão do mobile. Enfim, agora o site está publicado, todo mundo pode acessar ele. E agora, se eu quisesse alterar alguma coisa no meu site, como eu faria isso? Vamos fazer um exemplo aqui. Digamos que eu queira mudar essa frase aqui. Eu quero fazer isso ser alterado para outra frase que eu quero. Qual que é o jeito certo de fazer isso? Lembra que o código que está aqui na Vercel, que é o servidor onde a gente fez o deploy, ele está conectado no meu GitHub. Então, o que está aqui está na Vercel. Se eu quiser subir alguma alteração, a forma certa de fazer isso é o seguinte. Eu vou criar uma branch nova no GitHub, fazer as alterações, testar todas essas alterações que eu fiz, com aquele processo de fazer o build, rodar, testar na minha máquina, ver se funciona, e depois eu vou publicar na main. Porque o código que está na Vercel é o código que está aqui na main. Se eu for fazer uma alteração e testar, antes de subir para a main, eu tenho que rodar todo o processo de teste e validação para ver se aquilo está estável mesmo. Depois que tiver testado, aí sim eu jogo para a main e automaticamente a Vercel vai entender que teve uma atualização no meu código e vai subir isso pro servidor, né, para todo mundo poder usar. Então como é que a gente faz isso? Primeiro eu garanto que o meu código local, que está no meu computador, está de acordo com o código na nuvem, no caso, no repositório remoto, que é o GitHub, né? Então, para isso eu faço um git pull. Como não tem nenhuma alteração, ele vai dizer que está tudo certo. Eu vou criar uma branch nova chamada dev, ou com qualquer outro nome mais específico que você queira. Então, git checkout -b dev. Aqui ele vai me dizer que eu alterei para uma branch nova chamada dev. Aqui no VS Code também, por meio das bibliotecas que eu tenho instalado, ele aparece para mim que eu estou na dev. Então vamos dar um yarn dev aqui, só para fazer a alteração que eu quero fazer antes de publicar isso no site, né? Então essa aqui é a versão de teste. Digamos que eu queira alterar esse filtrando oportunidades aqui para, sei lá, vamos testando o deploy para main. Testando o deploy para main, tá? Vou apagar isso aqui, vou deixar dessa forma aqui. Beleza, vamos deixar assim, testando o deploy para main. O que eu faço agora? Como eu estou na branch dev, né, com o git status aqui, a gente consegue ver em qual branch a gente está e quais arquivos foram modificados. Eu vou subir isso aqui para o GitHub. Aqui no comando git push, eu estou especificando que eu quero enviar essa alteração de código para a branch chamada dev, que eu acabei de criar, e aqui em cima a gente vê o nome dela também. Dessa forma, se eu for aqui no meu GitHub de novo, perceba que eu tenho a main aqui, o meu site aqui não mudou, está exatamente da mesma forma, 20filtro.vercel.app, está da mesma forma, não teve nenhuma alteração aqui na Vercel, porque ela está conectada com a branch main. E como a gente criou a branch dev aqui, agora a gente tem essas duas. Perceba que aqui no GitHub ele entendeu que eu tenho esses 6 pushes aqui, né? Então, o que eu faria aqui? Aqui eu rodo um yarn build de novo, para verificar se teve algum erro. Aqui não vai ter erro nenhum, porque eu só mudei aquela mensagem lá. Mas esse processo é muito importante
para não dar problema depois. Beleza, a gente rodou o build aqui, deu tudo certo, nenhum erro. Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó, Compare e Pull Request. O que isso aqui vai fazer? Ele vai comparar as alterações que eu tive na branch dev com a branch main. Então aqui eu tenho o que estava antes, né, na main, e aqui eu tenho o que está na branch dev. Então todas as alterações que tiverem no meu código vão aparecer aqui. Isso é muito importante para eu comparar o que aconteceu de diferença. Muitas vezes numa empresa você vai fazer essa pull request aqui e também pode acontecer de você verificar a pull request de outra pessoa. Não tem como, às vezes, você conversar com essa pessoa para ela te explicar quais foram as alterações que ela fez. Então, por meio do GitHub aqui, você consegue ver exatamente o que ela mudou de um código para o outro. Aqui eu adiciono um título, não tenho que me preocupar com isso porque o repositório é só meu. Então eu vou criar essa pull request. Ou seja, dentro do GitHub, eu estou dizendo que eu tenho a intenção de alterar a branch main com as alterações que eu fiz na branch dev. Aqui o GitHub vai verificar se existe algum conflito entre as duas versões. Como foi pouquíssima coisa que eu alterei, não teve conflito nenhum. Por fim, eu venho aqui e dou um merge pull request. O que significa esse merge? Eu vou pegar as alterações da minha branch dev, vou enviar elas para a branch main e vou deletar depois a minha branch dev. Porque agora, como a dev e a main são iguais, eu não preciso mais da dev. Então eu vou dar um merge aqui, vou confirmar. Beleza, aqui ele me disse que deu tudo certo. E como funcionou, ele fechou a pull request. E aqui eu posso deletar a minha branch dev. Dessa forma, se eu vier aqui no meu repositório de novo, eu só tenho a branch main aqui. E percebam que eu tenho esse change main description, que foi 3 minutos atrás. Ou seja, que eu alterei aquele texto lá dentro da branch main. Então, é assim que funciona a etapa de você enviar alterações para um sistema que está rodando. Perceba que tem esse pequeno ponto aqui. Isso aqui é da Vercel. Então, se a gente vier aqui, ele já vai até alterar para mim. Eu acho que foi tão rápido que nem deu para mostrar. Mas aqui o que aconteceu dentro da Vercel foi que ele entendeu que ocorreu um push, né, um envio de alterações para a minha branch main, a qual está conectada na Vercel. E como ele entendeu que existiram alterações, ele refez o deploy, né? Então ele tirou aquela versão antiga do ar e colocou a versão nova com as alterações que eu fiz na branch main. Como foram pouquíssimas alterações aqui, ele resolveu em 1 minuto. Então agora, se eu vier aqui no meu site, eu tenho o vintfiltro.vercel.app testando o deploy para main. Então é dessa forma que a gente faz alterações em um projeto que está rodando. Só para finalizar o vídeo aqui e ficar claro, eu vou deletar esse projeto aqui, porque ele não pode ficar no ar por aquele motivo que eu falei para vocês. Beleza, dessa forma eu não tenho mais meu projeto VinteFiltro rolando. Ele não foi encontrado, então tá tudo certo, não tem nada online mais. E fechamos todas essas etapas de programação. É isso aí então, agora com o seu projeto publicado, bonitinho na Vercel, todo mundo pode acessar. Quais seriam as etapas finais aqui, né? Qual o rumo que vai tomar agora o seu projeto?